Bom, espero que todos estejam aproveitando o final de semana. Hoje é sábado, temos nosso resumão semanal, onde vamos tratar dos assuntos abordados aqui no Fora de Curva em resumo, desde a segunda até sexta-feira que passou. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, nosso canal abriu os trabalhos em alto estilo, analisando as consequências não só para a Argentina, mas para a América do Sul, mundo, da vitória de Javier Milei nas eleições argentinas. Sim, é uma mudança bastante radical daquele país, mas o futuro ainda é uma caixinha de surpresas. Nesse período que envolve a vitória no último domingo, até dia 10 de dezembro, que é realmente a posse de Milei como presidente da Argentina, muitas especulações estão sendo divulgadas, inclusive algumas plantadas pelo próprio futuro presidente do país vizinho. Gente, quanto a isso, acredito que, se houverem medidas de grande impacto, eu acho que vão ocorrer, ele vai anunciar no dia da sua posse, no dia seguinte. Ele não vai fazer a besteira de antecipar, gerar especulações a respeito de eventuais providências que ele vai tomar para arrumar a Argentina e que tem impacto de curtíssimo prazo. E antes que eu esqueça, na segunda-feira nós também fazemos aqui no Fora de Curva o quadro que vem por aí, onde analisamos os indicadores, principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana. Realmente, terceira semana de cada mês é muito pobre em termos de dados que vão ser divulgados, então, como você deve ter reparado, quem assiste o Fora de Curva de uma forma mais assídua, o nosso foco foi basicamente ou muito centrado na questão política brasileira. Na terça-feira tratamos de 3 assuntos aqui no canal. Inicialmente nós usamos um dado divulgado pela Serasa que identifica que entre janeiro e outubro agora de 2023, frente ao mesmo período do ano passado, os pedidos de recuperação judicial de empresas no Brasil cresceram acima de 60% e nós identificamos fatores que estariam causando isso. Não é apenas juros, mas essencialmente as decorrências da insegurança econômica e institucional atualmente predominantes aqui no país. Por falar em inibição ao desenvolvimento, à competitividade, o governo federal, nessa semana, esse foi o segundo assunto do Fora de Curva de terça, bateu o martelo com as montadoras para reimplantar o imposto de importação sobre veículos elétricos e híbridos. É uma escala de altas tributárias que vai ter seu começo no início do ano que vem, até 2026, quando os impostos, como eu falei, de importação desse tipo de carros, de veículos, deve chegar ao patamar de 35%. Quem é que se beneficia disso? Apenas montadoras que querem manter a indústria brasileira automotiva, apesar de serem multinacionais, presas ao atraso, sem evolução, tanto em termos de tecnologia como no quesito qualidade dos veículos que nós consumimos aqui no país, que realmente estão passando por uma fase um tanto quanto obscura. E finalmente, na terça, eu comentei a respeito das rusgas entre o presidente da Petrobras e o ministro de Minas e Energia no que diz respeito aos preços dos combustíveis praticados aqui no Brasil. Enquanto o ministro quer realmente reduzir aproveitando o momento internacional, que é baixar o preço de diesel e gasolina, Jean Paul Prates está preferindo manter esses preços em patamares um pouquinho mais elevados para recuperar as perdas do passado recente, onde o petróleo estava assim mais elevado por conta da crise especulativa originária das guerras no Oriente Médio, e isso levou a uma perda de rentabilidade da estatal brasileira. Quem tem razão, quem não tem, isso você vai poder assistir no vídeo daquele dia, cujo título é Epidemia de Quebradeiras no Brasil e Briga pelo Poder na Petrobras. Na quarta-feira, o principal destaque aqui do Fora de Curva foi a traição, e eu falo muito claramente, traição dos governadores de vários estados do país, quando estão tentando aumentar ICMS de uma maneira muito sensível para os consumidores, usando como justificativa os efeitos futuros da reforma tributária. O argumento deles é que a distribuição dos impostos federais para os próximos 50 ou 70 anos vai ser na proporção da arrecadação de cada unidade da federação entre 2024 e 2028. Então, eles iniciaram uma corrida de alíquotas maiores para aumentar ao máximo a sua participação nesse bolo. E quem é que paga isso?
nós contribuintes. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a intenção é segurar em torno de 4 bilhões de arrecadação a partir de 2029, quando começa a valer esse critério de divisão, mas para conseguir isso eles estariam cobrando a partir do início do ano que vem cerca de 7 bilhões e 400 milhões, se não me engano, a mais do contribuinte gaúcho. Nos outros estados essa proporção deve ser mais ou menos a mesma. Se a reforma tributária tem esse tipo de distorção, que resolvam isso ao nível do Congresso Nacional, ao nível da negociação entre os governadores, não pisoteando no bolso dos contribuintes. O outro assunto trata-se de um desentendimento até bastante legal. O que está acontecendo? A Arábia Saudita, há alguns meses, começou unilateralmente a diminuir sua produção de petróleo para fazer preço subir. Contava com que os outros países pertencentes ao cartel OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fizessem o mesmo, mas no vácuo da Arábia Saudita, as nações mais malandrinhas lá resolveram aumentar sua produção, enfraquecendo em primeiro lugar o impacto da diminuição de produção da Arábia Saudita e depois até provocando quedas do preço internacional do petróleo. A Arábia Saudita, os governantes sauditas, o rei lá, ficou tiririca com a história, adiaram a reunião do cartel por 4 dias a partir de quarta-feira, mas parece que vai ser adiado novamente, e enquanto isso, os preços do petróleo no mercado mundial estão desabando, e enquanto não houver entendimento desse cartel que controla a maior parte da produção petrolífera do mundo, a tendência é que o ouro negro continue sendo barateado no mundo e evidentemente no Brasil. Então temos boas perspectivas de, pelo menos por alguns meses, pagarmos uma gasolina e um diesel a preços menores. Na quinta-feira foram 2 blocos de assuntos. Um de boas notícias ao nível legislativo e judiciário e outro não tão alvissareiro assim, que tratava de algumas porcarias acontecendo na economia brasileira. Vamos para as coisas boas em primeiro lugar. Naquele dia, naquela quinta-feira, tivemos um fato histórico. O Senado Federal, em 2 turnos, aprovou a PEC 08 de 2021, aquela que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos tratar isso na sexta, acirrou a guerra entre os 3 poderes, mas a decisão dos senadores, a meu ver, foi corretíssima. Outra notícia boa, especialmente para as pessoas que utilizam os aplicativos de transporte como o Uber, é que o ministro Zanin anulou uma decisão de algumas semanas atrás que nós comentamos aqui no canal, proveniente do Tribunal do Trabalho, reconhecendo o vínculo trabalhista de um motorista do aplicativo Cabify com a empresa. Se esse vínculo fosse validado, iria assim aí consolidar uma jurisprudência, todos os profissionais liberais que assim o desejassem poderiam exigir o mesmo tipo de vinculação. E no frigir dos ovos, isso faria com que tais aplicativos, eu falei do Uber, tem 99 que eu não uso mais, tem outros de entrega de alimentos, mas esses aplicativos simplesmente estariam inviabilizados no Brasil e nós teríamos que voltar aos velhos e arcaicos táxis que prestavam normalmente um serviço de má qualidade a um preço muito mais caro, além de estarmos suando novamente em ônibus, táxis, lotações, com muito menos conforto e uma despesa muito maior que nós temos atualmente com esses aplicativos. Então, parabéns ao ministro Zanin. Foi uma decisão, sim, monocrática, que devemos condenar por conta da sua metodologia, mas em si e dentro da realidade atual, foi sim um veredito, uma sentença de sabedoria. E por fim, o governo federal se tocou e não aceitou, revogou uma portaria feita pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que obrigava as lojas, estabelecimentos de serviços, a negociar com os sindicatos se quisesse funcionar em domingos e feriados. Isso dá força para quem não tem. Os sindicatos, menos de 10% dos trabalhadores brasileiros são, por livre e espontânea vontade, sindicalizados. O resto não quer saber disso. E, concedendo esse poder aos sindicatos, justificaria aquele absurdo do imposto sindical que está valendo ainda, mas também engessaria a economia brasileira, especialmente o comércio varejista, nos feriados e finais de semana, domingos especialmente. Isso poderia ocasionar uma importante queda do nível de emprego aqui no país. Então, o governo federal acertou em corrigir um erro passado do mesmo governo federal, mas concentrado no ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
E agora sobre economia, 2 pontos na quinta-feira. Primeiro, o próprio governo divulgou um aumento da expectativa do déficit público. Em setembro, eles projetavam um déficit primário em torno de 148 bilhões de reais, se não me engano, e esse valor, agora em novembro, passou a mais de 170 bilhões. Isso aí significa falta de controle da despesa pública, porque a receita pública, através de impostos, sim, ela está caindo, mas a previsibilidade disso é muito conhecida. Então eles estão gastando demais e não sabem como estão gastando, e foi essa a minha crítica no comentário que eu fiz a respeito disso. Depois ainda comentei naquela onda de alta de ICMS que os governadores de estado inventam factoides, inventam falácias para justificar a sua elevação de ICMS. Eu expliquei mais ou menos isso no comentário anterior ainda hoje, então não vou repetir, só vou deixar muito claro. Isso é uma enrolação, é enganar o contribuinte, é enganar os cidadãos de 18 estados aqui do Brasil, um verdadeiro absurdo. E finalmente, para encerrar o vídeo de hoje, mas antes disso eu tenho que lembrar a cada um dos que me assistem de deixar o like, compartilhar esse vídeo com essa rede de contato, e aquelas pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Gente, ontem, sexta-feira, nós dedicamos o nosso vídeo integralmente para discutir essa nova onda, esse aumento da indisposição, para não falar em guerra aberta, entre os 3 poderes do país, legislativo, judiciário e executivo. Mas antes, o que acontecia? No governo Bolsonaro, existia sim um conchavo entre grande parte do legislativo e judiciário para inviabilizar o governo passado. Agora isso até a semana passada meio que tinha mudado de foco. Existia sim, agora se reconhece uma aliança entre o Executivo Federal e o Poder Judiciário em detrimento do Legislativo. E com essa votação que aconteceu no Senado Federal da PEC 08 de 2021, que limita os poderes do Supremo, com a adesão meio, não sei se sem querer ou premeditado, espero que tenha sido premeditada porque foi um voto então de qualidade, do ex-governador da Bahia e líder do PT no Senado, Jacques Wagner, que votou a favor da limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, gerou uma crise conjugal na lua de mel entre o Poder Judiciário e Executivo, e muita roupa suja foi lavada em público, comprometendo, inclusive por conta disso, a própria legitimidade do governo federal atual. Eu poderia até dizer que é uma pena que isso esteja acontecendo, mas não vou dizer isso não. Eu acho muito bom. Eu quero que essa briga atualmente, porque se nós não escancararmos os absurdos que acontecem nos 3 poderes do Brasil, nenhum deles é santinho, vamos deixar muito claro, nunca, mas nunca nós vamos poder arrumar nossa casa. Então, que a briga nesse momento continue, que o executivo bata no legislativo, legislativo bata no judiciário, judiciário bata no executivo e no legislativo, ou seja, todo mundo brigando com todo mundo, as ganhas, um querendo liquidar com o outro, porque só assim a população brasileira vai realmente saber o que acontece no lugar mais importante dessas 3 casas, que são os bastidores. São aquelas coisas que a gente não ouve falar a não ser em momentos de crise. E isso pode nortear a construção de alguma coisa melhor para o futuro. Pelo menos as nossas escolhas, em função de tanta roupa suja que nós estamos enxergando aqui, devem mudar nas próximas eleições, especialmente no âmbito federal. Gente, o vídeo por hoje era esse, espero que vocês tenham gostado de mais esse resumão semanal. E, de novo, se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Uma boa continuidade de final de semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!